Olá pessoal, professor Leonardo novamente. Estamos agora iniciando a nossa quarta videoaula da série de videoaulas de introdução ao PHP. Tá? Na última videoaula, na número 3, a gente parou aqui em arrays, entendendo como funciona um array, certo? Então, hoje a gente vai continuar, tá, nesse processo, aprendendo a trabalhar com array. Então, a gente aprendeu a iniciar um array, que é dessa forma, e a colocar os nomes, né, as posições aqui do array, os valores no array dessa maneira que é na inicialização. Bom, iniciei Maria, iniciei João, iniciei Gustavo. Tá? O que acontece? Maria encontra-se na posição 0 deste array, que é uma matriz. João encontra-se na posição 1 e Gustavo encontra-se na posição 2. Ok? Legal. Como eu faço agora, por exemplo, para mostrar na tela um desses nomes, um desses valores? Bom, a gente aprendeu que a função echo do PHP faz isso. Né? Então aqui a gente tem o echo, e no echo a gente tem agora, eu vou mostrar um texto, mas eu quero mostrar um dos valores do array. Então não basta eu escrever aqui Maria, ou João, ou qualquer coisa. Não, eu tenho que mostrar um item do meu array. Bom, para eu mostrar um item do meu array, primeiro eu tenho que pegar o array. Então, nomes é a variável do meu array. Para eu acessar os elementos do meu array, eu tenho que colocar colchetes. Pronto. Quando eu coloco esse colchete, significa que eu estou abrindo a minha variável array e eu vou informar para ele a posição que eu quero que ele me retorne. Bom, se o meu array tem 3 posições, onde a posição 0 é a Maria, 1 é o João e 2 é o Gustavo, se eu quiser recuperar o nome João, qual é a posição que eu tenho que informar? A posição número 1. Bom, então basta eu vir aqui e colocar 1. O que ele vai mostrar na tela para mim? A variável nomes, que é o meu array, na posição 1, que é esta posição aqui. Então é o João que ele vai mostrar na tela. Tá? Vamos comentar aqui para não fazer confusão. E vamos rodar. Olha só. João. Agora, liberando aqui novamente, só para a gente entender, olha lá. O que a gente mostrou foi a posição 1, ou melhor, isso, a posição 1, e na posição 1 estava o João, por isso mostrou o João. Se eu quiser mostrar a Maria, posição 0, então basta eu vir aqui alterar para 0, e nós vamos ter Maria, ok? Então é assim que nós acessamos uma determinada posição no nosso array, ok? Muito bem. Agora que já aprendi como eu faço isso, tá? Eu também posso usar esta metodologia para inserir novos valores no meu array. Digamos que eu já iniciei aqui o meu array, ó, já iniciei ele, coloquei lá 3 nomes. Em algum ponto do meu programa, que eu não sei qual, eu vou precisar inserir mais um, que não foi na inicialização, foi lá para frente. Bom, aí fica complicado, né? Porque eu já iniciei. Se eu iniciar de novo, ele vai substituir e eu vou perder tudo isso aqui, igual a gente viu na última aula. Bom, basta eu fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou pegar aqui o meu array e vou selecionar a posição. Que posição eu tenho? Bom, eu tenho a posição 0, que já está ocupada, a posição 1, que não está ocupada, que já está ocupada, e a posição 2, que já está ocupada. Existe posição 3? Não. Então eu vou pegá-la aqui, ó, posição 3. Se eu deixar assim, olha o que o PHP vai fazer para mim. Erro. Undefined offset, ou seja, a posição 3 não foi definida aqui na linha 5. Ó. Não existe posição 3. Realmente só existe posição 0, 1 e 2. Então, aqui eu estou acessando essa posição. Então, desse jeito eu não posso fazer. Eu só posso acessar posições que existam. Agora, para inserir um dado, aí sim eu posso colocar a posição 3, que não existe, e vai passar a existir a partir de agora, porque eu vou jogar nela o nome Paulo. Beleza. Agora sim, ó, não existe aqui a posição 3. Eu estou pegando a posição 3 e inserindo nela um novo valor. Opa, agora sim. Olha o que vai acontecer. Já mostramos aqui, né? Estou dando um... Vamos tirar esse eco daqui, porque não é para ele estar aqui. E olha o que aconteceu. Acabamos de inserir mais uma posição no nosso array. Agora o nosso array tem 4 posições de tamanho.
onde a posição 3 que nós acabamos de criar é o Paulo. E se eu tivesse colocado aqui posição 5, né, o que aconteceria? Simples, ele botaria a posição 5 lá. Então agora eu poderia dar um eco, por exemplo, na posição 3, né? Já que existe a posição 5, então eu poderia vir aqui, nomes, na posição 3 e pedir para ele me mostrar o que tem lá, não é verdade? Mas não é verdade, porque você definiu a posição 0 aqui. E essa foi o PHP que definiu para você, porque você colocou na inicialização. Então ele definiu a 0, a 1 e a 2. E você definiu a posição 5, mas a 3 continua sem existir. Olha só, 0, 1, 2 e 5. Se você fizer isso, vai ficar bagunçado o seu array. Você não vai saber. Você vai pegar o último elemento, vai ver que a posição dele é 5 e vai achar que tem o 4, mas na verdade no 4 não tem. Então o ideal é você seguir a sequência. Se já tem o 0, 1 e o 2, então crie a 3. Ok? E aí sim nós não teremos problema. Posição 3 é o Paulo, foi impresso o Paulo lá em cima. Tá? Então dessa forma é que a gente inicia e acessa as posições de um array. Tá certo? Simples, né? Sem problema. Agora é o seguinte. Bom, posição 0, posição 1, posição 2, até aí beleza, sem problema. Mas tem um detalhe. Tá difícil, né? Às vezes você pode pensar assim, tá difícil para mim com esse negócio de posição 0, posição 1, posição 2. Então eu queria definir a minha posição. Eu não quero números aqui, eu quero nomes. Então, por exemplo, eu quero a posição gerente. Vamos dizer que aqui a gente está falando de quê? De cargos de uma empresa. Então, esse aqui é gerente, esse aqui, vamos dizer, a Maria é o diretor, o João é o gerente, o Gustavo e o Paulo são operários, um exemplo. Tá? Então, eu vou ter que ter a posição 0, a posição diretor, a posição gerente, a posição operário e a posição operário. Antes de fazer isso, eu vou mostrar para você, se você colocar posição operário, nós vamos ter o seguinte problema. Olha só, eu não posso ter esses números repetidos, eles não podem repetir, eles têm que ser diferentes. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, a posição 0, que é a Maria, né, posição 0, e eu quero criar o Paulo na posição 0 também, então significaria o quê? Que eu teria o 0 aqui e o 0 aqui, né? Em vez de 3 seria 0. O PHP ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente pegar a posição 0 e entender que nessa posição você quer colocar o Paulo em vez da Maria. E ele vai substituir a Maria. Olha só. Pegou a posição 0, colocou o Paulo. A Maria foi embora. Você substituiu. Tá? Então, para não substituir, use sempre números na sequência. Ok? Então, agora voltando. Sabendo disso, eu não vou colocar operário aqui e operário aqui. Terá que ser operário 1 e operário 2, porque esses números são índices, eles são identificadores. É através deles que nós vamos acessar os valores das variáveis. Então, como que eu poderia fazer a Maria, em vez de ser posição 0, ser a posição diretor? Simples. Eu digito aqui diretor, ok? E coloco uma setinha desse jeito. Ok? Vamos ver o que acontece. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, veja bem. Eu coloquei aqui o diretor. Defini que a posição Maria é o diretor. Tá? Então, a posição diretor é a Maria, na verdade, né? Então, atualizando aqui, olha só. Posição diretor, eu tenho um string que é a Maria. Então é simples assim. Se eu quiser buscar agora o nome Maria, eu não vou mais pegar a posição 0. E veja bem que o PHP ele foi inteligente o suficiente para entender que se agora a Maria é a posição diretor, o João ele vai passar a ser a posição 0. Então ele botou o João como 0, o Gustavo como 1. E como você setou na mão aqui o Paulo como 3, ó, ele pulou o 2 e já colocou o 3. Então você tem que prestar bastante atenção para usar o mesmo padrão para não acontecer esse tipo de problema. Então, a Maria é o diretor, o João será a gerente
ok, gerente. E o Gustavo, operário. Operário 1, né? Operário 1. E o Paulo? O Paulo vai ser nomes, em que posição? Operário 2. Operário 1, operário 2, Paulo. Ok? Vamos ver como ficou? Olha lá. Posição diretor, gerente, operário 1, operário 2. Então agora fica simples. Se eu quiser saber, vamos tirar aqui, guardar. Se eu quiser mostrar, ok? Eu quero dar um eco em quem? No meu array, nomes. Na posição, agora não tem 0, 1, 2 ou 3, tá? Eu quero na posição diretor. Então basta eu escrever aqui posição diretor. Pronto. E o resultado, Maria. Ok? Posição operário 2. Operário 2. Resultado, Paulo, que é o nosso operário 2 aqui. Então, é simples assim, ok? Que funciona. E o array é isso. É uma variável onde a gente consegue armazenar outras variáveis, tá certo? E ter acesso a essas variáveis, trabalhar com esses valores, né? Mais de um valor e uma única variável, na verdade, onde a gente vai criando aqui esse número, em vez de Maria, poderia ser um número, não tem problema nenhum, ok? Tá, então aqui eu tenho posição diretor. Se eu deixar desse jeito, poderia ser número 2, que é o que eu coloquei aqui, tá certo? Então, esse é o nosso array. Agora tem uns detalhes que a gente tem que se atentar. Eu tenho aqui, tá, vamos apagar aqui, vamos deixar assim por enquanto. Eu tenho um array. Eu vou criar um outro array. Então aqui são nomes e eu vou criar um array agora, em vez de nomes, eu vou deixar como funcionários, um exemplo. E agora eu vou criar um outro array, que é um array de... Deixa eu ver... jogadores. Jogadores, ok? No meu array de jogadores, o que eu vou fazer? Vou criar um array, da mesma forma que eu fiz lá em cima. Só que aqui eu vou deixar o padrão, tá? Então, meu primeiro jogador é o Lucas. Depois vai vir o Zé. E depois o Tele. Beleza? Então, esse aqui é um array. Esse aqui é outro array. Então, aí, os meus arrays. Se eu der var dump, tá? No array de funcionários e no meu array de jogadores, o resultado será esse aqui. Então, o primeiro array ele tem a posição diretor, a posição gerente, a posição operário 1, que é Maria, João e Gustavo. E o outro array, que é esse array aqui, que são jogadores, ele tem 3 posições, só que agora a posição 0, 1 e 2, que é a posição padrão, porque eu inicializei ele assim, padrão, sem informar a posição. Maravilha, até aqui, ok. Agora, nós vamos entrar em alguns detalhes. Vamos lá. Eu preciso percorrer este array agora, porque eu quero mostrar a minha lista, ok? Lista de funcionários, tá? Quero mostrar a minha lista de funcionários. Então, o que eu vou fazer para mostrar a minha lista de funcionários? Primeiro, eu quero mostrar a minha lista de jogadores. Então, na minha lista de jogadores,
o que eu vou fazer? Bom, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou mostrar o eco, tá? No meu lista de jogadores, então jogadores, tá? Na posição 0, certo? Vou colocar aqui o BR só para a gente ter aí mais organizadinho, tá? Então, BR, ok. E eu vou fazer o seguinte. Tá aqui, Lucas, Zé e Tele, são esses os jogadores. O primeiro jogador encontra-se na posição 0, o segundo na posição 1 e o terceiro na posição 2. Não é isso? Bom, aqui nós temos Lucas, né? Zé, vamos tirar o acento. Lucas, Zé e Tele. Então aí, essa é a minha lista de jogadores. Então eu vou até colocar aqui, ó. Vou fazer algo aqui que não é para vocês se preocuparem com isso agora. Eu vou fazer só para ficar mais bonitinho, ok? Mas não é para ninguém se preocupar com isso agora. E eu vou escrever lista de jogadores. Ok. Salvo. E aqui eu tenho a nossa lista de jogadores. Lucas, Zé e Tele. Muito bem. Agora, mais abaixo, eu vou criar a minha lista de funcionários. Então, lista de funcionários. Aqui eu vou tirar o H1, né? Vou deixar aqui um H3 e aqui também um H3. Só que agora não é mais jogadores, é o que? Funcionários. Então, funcionários, tá aí. Posição 0. Posição 1 e posição 2. Já vamos ter um probleminha. Vejam só. Erro. Que erro? Não existe offset 0 na lista de funcionários. De fato, não existe. Posição 0 tem aqui, ó, nesse array padrão que a gente criou. Aqui nós definimos posições. Maria, gerente, né, a gerente, diretor. Então aqui eu tenho que colocar essas posições. Então primeiro, diretor. Depois, gerente. Depois, operário. Ok. Vamos atualizar. Tá lá. Lista de jogadores, Lucas, Zé e Tele. Lista de funcionários, agora sim, Maria, João, Gustavo. Só que eu quero mostrar do lado, assim, entre parênteses, qual é o cargo. O cargo desse funcionário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Simples, né? A essa altura do campeonato, você já deve saber como que nós vamos resolver esse problema. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Eu estou dando um eco nesta variável na posição diretor e pulando uma linha. É o que eu estou fazendo agora. Antes de pular a linha, eu quero fazer o seguinte. Eu quero dizer, né, qual que é a posição, né, a posição do nosso array. Como é que eu vou fazer isso? Bom, bem simples. Se eu sei que eu quero a posição diretor, então eu sei que esta pessoa é diretor. Então, eu vou simplesmente, tá, na posição diretor, vou fazer o quê? Concatenar com um texto diretor. Simples assim, com um espaço. A mesma coisa eu vou fazer para os de baixo. Só que aqui é gerente.
e aqui operário. Maria, diretor. João, gerente. Gustavo, operário. Tá certo? Então, fica dessa forma. Na próxima aula, a gente vai ver o quê? Uma maneira mais dinâmica de fazer isso. Se esse array aqui tivesse 1000 nomes, ia ser interessante eu pegar esses 1000 nomes, colocar aqui e fazer tudo isso dessa forma? Não, né? Legal. Então a gente vai aprender a utilizar os recursos que a gente já aprendeu em PHP para poder fazer isso de forma dinâmica. Então, até lá.